Então vamos lá, pessoal. Para começar, nós vamos configurar a ferramenta Osnape. Para que serve essa ferramenta? Ela é utilizada para facilitar a localização de determinados pontos de um objeto. Por exemplo, para localizar o ponto final de uma linha ou o ponto central de um círculo. É muito importante que essas ferramentas estejam ativas antes de iniciarmos o projeto, para facilitar assim a construção. Por exemplo, quando nós vamos construir a parede, precisar clicar no meio dela para fazer a linha da janela, com esses comandos ativos, o AutoCAD vai te indicar onde é o meio da linha, onde fica o final da linha e assim por diante. Então, para que essa ferramenta possa te auxiliar na construção dos seus projetos, elas devem ser acionadas antes de darmos o início. Para isso, vamos fazer os seguintes passos. Lembra do comando line que eu tinha dito na aula passada? Para simplificar, para a gente não ter que ficar procurando, vamos digitar o que nós queremos, que é ativar as funções do Snap. Olha, é o primeiro que apareceu. Vamos dar Enter. Para facilitar a construção de um projeto, os seguintes Snapes deverão estar ativos. O Endpoint, que localiza as extremidades da linha, arcos ou sólidos. O Midpoint, que localiza o ponto médio de linha ou arco. O Center, que localiza o centro do arco, elipse ou círculo. O Intersection, que localiza a intersecção de linha, arco ou círculo. O Perpendicular, que localiza o ponto perpendicular à linha, arco ou círculo. A Tangente, que localiza a tangente de um arco ou círculo. Ative os Snapes descritos e clique sobre o botão OK. Agora eu vou dar início a um projeto bem simples, só para mostrar para vocês as funções do AutoCAD. Se alguém quiser seguir os projetos, seguir a construção do projeto igual eu estou fazendo, tudo bem, mas na maioria das vezes, como eu também sou estudante, eu procuro um vídeo somente para saber como faz determinada função e seguir no meu projeto, tá? Mas se alguém quiser seguir, tudo bem, eu vou colocar aqui como vai ficar o projeto que eu fiz, só para vocês terem um acompanhamento de quem quiser seguir. As paredes internas desse nosso projeto simples, elas vão ser de 5.7 por 9.15. Então, vamos clicar na ferramenta Line para poder criar a parede. Vamos ligar o F8 para nossa linha ficar reta. Vamos clicar no ponto inicial da nossa linha e vamos puxar para o lado que nós queremos. E vamos digitar o tamanho que queremos, 5.7. Então, é uma parede de 5 metros, ponto 70. Vou dar ESC, porque lembra que nós falamos na aula passada, a parede fica pequenininha assim mesmo, porque a dimensão que estou usando aqui é muito grande em relação a essa parede que eu criei. Então, nós vamos vir aqui nas ferramentas de zoom e vamos dar um zoom extend, para focar bem na linha que criamos. Como ela ficou bem aproximada, vocês vão vir aqui no zoom, vão dar um zoom out, que é para diminuir um pouco. Para você mexer a tela, você vai vir aqui em Pan, que é a mãozinha, e vai mexer a tela, tá? Pronto, tem que dar ESC, né, para usar outro comando. E agora nós vamos criar, com a ferramenta Line, a parede de 9.15. Agora, de novo, outra parede de 5.7. E nós vamos
fechar. Lembra aqueles comandos que nós acabamos de ativar, ó? Na hora que eu fecho aqui, ele já mostra um dos comandos que ativamos, que é o endpoint, que mostra o final das linhas ou o começo das linhas. Ótimo, agora damos ESC. Agora nós vamos utilizar o comando offset. Para que ele serve? Ele serve para criar uma cópia deslocada e paralela de um objeto selecionado, com um deslocamento específico que você vai determinar. Na prática, ela funciona assim. Quando você quiser procurar o ícone, ele é como se fosse um joinha, tá? Ou senão você digita, né, offset. Depois que você clicou nele, você tem que dar Enter. Aí vai aparecer um quadradinho. Vou clicar na linha que eu quero duplicar e digito a distância que eu quero que ela fique da outra, da linha original. Por que eu dupliquei essa linha, assim como eu vou fazer com as outras também? Porque toda parede tem uma espessura. E exatamente essa espessura, normalmente da parede, é 0,15, que é 15 centímetros. Tá? Por isso que eu faço essa duplicação. Vou ver aqui e vou criar outra duplicação de 0,15. E assim em todas as paredes. Lembrando que você sempre deve selecionar o lado que a cópia vai ser feita. Eu sempre cliquei na linha que eu quero copiar para o lado de fora. Por quê? Porque eu queria que a linha que surgisse fosse para o lado de fora. Se eu quisesse que a linha surgisse para o lado de dentro, era só puxar para o lado de cá, tá? Agora, nossas paredes, elas precisam estar ligadas. Vou dar um ESC para tirar esse comando. Então, para isso, nós vamos utilizar o comando Fillet. Este comando ele permite arredondar ou aplicar filetes de cantos. Este comando permite arredondar ou aplicar filetes aos cantos de duas retas. No caso, seria unilas. Nós iremos utilizar então o comando, tá? Vamos digitar Fillet, aqui ó, é esse aqui. Ou se não, aqui, certo? Ao clicar sobre o Fillet ou a digitar na linha de comando, repare que na linha de comando nós temos essa tela, Radians. Verifique que o valor está igual a 0, para que nós possamos unir as linhas e elas sejam retas. Se eu aumentar esse valor, as linhas vão se arredondando, certo? Vamos dar um zoom aqui nos cantinhos. Zoom o window, para dar o zoom em algum canto específico. Vou clicar na primeira linha e na segunda que eu quero juntar. Ele mostra para mim o ponto onde vão ficar juntas as linhas. E assim, ó, o comando saiu. Você vai apertar Enter que volta no comando que estava antes. E assim você faz para todos os outros. Enter de novo. Vamos dar um pan aqui para poder mover a tela. Essa. Junta os dois. Enter. Junta os dois. Pronto. As nossas paredes externas estão formadas. Se eu quisesse arredondar esse cantinho, eu teria que ativar novamente o comando, clicar no botão direito do mouse e ir em Radians. Ao clicar sobre a opção Radians, repare que será apresentada a mensagem no cursor para você especificar quantas unidades vai ter a sua curva, certo? Vamos digitar 3 e vamos dar Enter.
nós clicamos nas duas linhas que nós queremos arredondar. Ó, eu clico na primeira, só de me chegar perto da segunda, não preciso nem clicar. Ele já mostra a curva que vai fazer. Tá? Vamos fazer isso com a outra também. Ó, formou curva no meu desenho, tá? Mas como o nosso desenho é reto, não tem curva, vamos voltar. Dando Ctrl Z. Agora nós vamos criar as paredes internas do nosso projeto. Depois que nós acabarmos de criar as paredes do nosso projeto, só pra gente imaginar como que vai ficar. Aqui vai ter um cômodo, aqui vai ter um menor e aqui outro, certo? E aqui vai ficar um L vazio, formando outra repartição, tá? Para nós formarmos esse primeiro cômodo que vai ficar aqui. Use sempre o offset como criando linhas para te auxiliar. Como assim? Na maioria dos cursos, eles ensinam a você pegar a partir do endpoint, puxar uma linha para baixo e depois a partir dessa linha puxar outra linha do tamanho que você quer. Só que se você fizer isso, vão ficar linhas sobrepostas. E quando você for plotar o seu projeto e imprimi-lo, essas linhas sobrepostas vão estragar o seu projeto e você vai perder dinheiro, certo? Então, o método que eu aprendi com o meu professor é você fazer essas linhas a partir de linhas bases, linhas que você vai até excluir depois. Para esse primeiro cômodo, nós vamos ter a partir desta linha, nós vamos ter outra linha com a partir de 3,15 metros de distância. Então, o que nós vamos fazer? Vamos clicar em Offset e vamos duplicar essa linha com dar Enter, né? E vamos duplicar essa linha com a distância que nós queremos que saia a outra linha. 3,15. Para fechar esse cômodo, certo? Desta linha aqui, até fechar essa linha, que vai surgir aqui, nós temos 3,85 de distância. Vamos já criar a espessura da nossa parede. Aqui, de ponto 15. Aqui de ponto 15 também. Para criar esse novo cômodo, a distância dessa linha para iniciar a parede do cômodo é de 2,70. Então, vamos criar, clicando na linha, 2,7. E desta linha até o início da outra parede é 3,5. Então, vamos clicar e digitar 3,5. Vamos excluir essas linhas que para nós não servem mais. E vamos duplicar para criar a espessura da nossa parede. Vamos dar um Extend. Para juntar os cantos. Ele juntou até lá no final, né? Então, vamos excluir essa linha aqui. Enter. Isso. Vocês viram que criaram várias linhas aqui no meio de repartições? Quando nós temos a construção de uma parede, elas são interligadas, então essas linhas elas devem ser excluídas. Você vai vir com o Trim e vai excluir. Se você não conseguir selecionar, você vai dar um zoom no window para chegar mais perto do local para poder excluir.
Todas essas linhas, as paredes têm que ser todas interligadas. Todas essas linhas que cortam essa interligação. Vou dar um banho para poder mexer. Pronto. Agora vamos dar um extend. Agora nós vamos ter várias aberturas de porta. Uma das aberturas vai ser aqui, a outra aqui, a outra aqui e a outra aqui. Vamos lá. Nós vamos seguir o mesmo raciocínio das linhas auxiliares. Toda vez que eu disser boneca, eu estou falando da distância entre a parede e o início da abertura da porta. Então, de boneca, geralmente as portas têm 10 centímetros. Então, da parede até o início da batente da porta, eu vou deixar ponto 10 ou ponto 1, que é os 10 centímetros. Geralmente a porta ela tem 80 centímetros, mas nós deixamos uma abertura de 90 centímetros. Por quê? Os 80 da porta e mais 5 de cada lado do batente. Então, a partir da linha da boneca, nós vamos deixar ponto 9 ou ponto 90 para a linha da porta. Lembrando que essas são linhas auxiliares e depois eu vou estendê-las aqui, só para fazer a abertura aqui da porta, e depois eu posso excluir essas linhas, tanto essas daqui. Vamos lá, aqui também, mesma coisa. Ponto 10, ponto 9. Aqui também, ponto 10, a partir da boneca, ponto 9. Ponto 10, ponto 9. Vamos dar um extend. Essas linhas. Vamos dar em todas. E aí vamos dar um trim para tirar todas as linhas que nós não queremos. Pronto, fizemos a abertura das portas. Agora vamos fazer a das janelas. Geralmente as janelas eu costumo deixar aberturas de 1,40, porque 1,30 para a janela e mais 5 das beirinhas de cada lado da janela. Mas depende muito da janela. Na minha casa, por exemplo, tem janelas de 80 centímetros, tem janelas de 1,10, mas vamos deixar umas janelas de 1,40, de abertura de 1,40. Só que nós vamos deixar uma de 80, que no caso seria 90, né? Abertura de 90, porque aqui vai ser um banheiro. Bom, pelo que eu vi desse projeto, ele é um projeto, uma espécie de um consultório, em que aqui seria a sala de espera, aqui é a sala de consulta, aqui é um banheiro, certo? E esse outro cômodo, pelo que não me engano, é uma cozinha. Então, vamos deixar as aberturas das janelas com offset. A partir dessa linha, a janela, o início da janela vai se dar em 1,2. E ela vai ter abertura de 1,4. Aqui, a partir dessa linha, ela vai começar em 0,5 e vai ter abertura de 80. Aqui, a partir dessa linha, ela vai ter o tamanho de 1,1
e vai ter a abertura de 1.3. Vamos clicar a partir dessa linha, mesmo que ela não chegue aqui perto, porque se eu for a partir dessa linha, vocês concordam que na hora que ela duplicar, ela pode ficar sobreposta nessas. E como eu disse, a linha sobreposta ela prejudica na hora de imprimir. Então vamos lá, a partir dessa linha, ela vai ter a distância de 3.4 e vai ter a abertura de 1.4. Pronto. ESC, vamos dar um extend. Aqui eu tenho que dar dois extends, pois ele vai estender até perto da parede e depois só apenas que ele vai cortar a parede. Agora vamos dar um trim nessas linhas que nós não vamos mais utilizar. E está aberto a abertura das portas e das janelas. Na próxima aula eu vou deixar para ensinar como criar portas e como criar janelas, pois eu vou ensinar a criá-las já em blocos, para você não ter que ficar criando janela uma por uma. Como vocês podem ver, nós temos 3 janelas de 1,30. Então, para não ter que criar uma por uma, já vamos criar uma só e toda vez vamos chamar essa janela. E assim como as portas, por meio de blocos. E também na aula que vem nós vamos aprender a questão dos layers, tá? Então, salvem o projeto, quem estiver seguindo, né? Quem não tiver, tudo bem. Se o meu vídeo foi útil para você, por favor, clique em curtir, me ajuda bastante. Se inscreva no canal para você ter notícias toda vez que eu postar um vídeo novo. E é isso, pessoal. Até mais!